Olá, turminha! Na nossa apostila Trilhas 2, com matemática, hoje nós iremos ver a atividade 7, conhecendo os elementos das figuras geométricas. Vamos lá? Aqui o tema da aula que eu acabei de falar, aqui é a parte trilha de conhecimentos. Existem figuras geométricas planas e figuras geométricas espaciais. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre elas. Aqui nós temos figuras geométricas planas, olha, quadrado, triângulo, retângulo, pentágono, tá? Que o nome deles varia de acordo com os seus lados, tá? E a sua forma geométrica também. E o que acontece? Como as figuras geométricas planas são classificadas? Elas são classificadas em círculos, que são figuras formadas aí por uma circunferência, e que eu não estou vendo aqui, círculo, tá? E também formada por polígonos, cujo contorno é fechado, olha só, fechado, e formado por segmentos de retas que são os seus lados. Mas, professor, o que é segmento de reta? É um pedacinho da reta, tá? Mas eu vou explicar a reta aqui para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho uma reta, a origem da reta é o número 0, à direita do zero todos os números positivos, então fala comigo. 1, 2, 3, 4, 5 e vai embora, porque os números são infinitos. Depois aqui à esquerda do zero, todos os números negativos, então fala comigo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai embora também, porque os números são infinitos. Concluindo, a reta ela é infinita, tá? Então, como ela é infinita, eu vou pegar um pedacinho dela e vou colocar aqui na minha figura, entendeu? Então, eu falo segmento de reta porque eu estou trabalhando com pedacinho dela. Olha só. Por isso, segmento de reta, tá bom? Então, aqui nós temos o quadrado, né? O quadrado, ele tem duas dimensões, que é a base e a altura, tá? E, além disso, nós podemos dizer que ele tem os lados e tem também os vértices. Mas como assim, professor? O que é vértice? Lado você já sabe, certo? Então, vamos lá, olha. Aqui eu tenho um lado, dois lados, três lados, não tá certinho, tá? Mas dá para vocês entenderem, 4 lados, certo? Então, aqui nós temos os lados, vocês já viram, os lados. Vou arrumar isso daqui, né, gente? Porque tá feio aqui o que eu fiz. Tá, agora ficou melhor. Aqui, 3 lados, 4 lados. Os lados já é possível identificar. Então, aqui olha no triângulo, 1, 2, 3. No retângulo, 1, 2, 3, 4. No pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E agora, como é que eu vejo os vértices? Vértices, olha só, são as pontinhas, ó. Um vértice, uma pontinha, dois vértices, três vértices, quatro vértices. Tudo bem? E aqui, um vértice, dois vértices, três vértices. São as pontinhas. Quantas pontinhas eu tenho? 4. Então, 4 vértices. 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, ok? Deu para entender? Beleza, vamos para o próximo. Figuras geométricas espaciais. Aqui, gente, eu já consigo verificar o seguinte, que primeiro eu preciso entender o que é figura geométrica espacial. São aquelas que têm 3 dimensões. Na passada, na plana, 2, né? Nessa, 3 dimensões, ou seja, 3 medidas, que é o comprimento, a largura e a altura, certo? Ou seja, é como se eu pudesse pegar essa figura na minha mão, certo? Eu consigo verificar todos os lados, é o que eu chamo de 3 dimensões. Tudo bem? E aqui está dizendo o seguinte, as figuras geométricas espaciais possuem 3 elementos chamados de arestas, faces e vértices. Então, vamos verificar uma coisa. Volta um pouquinho. Aqui nós temos o seguinte, no cubo nós temos os lados do cubo, que nós não iremos mais chamar de lados, nós iremos chamar de
face, desculpa. Os lados nós iremos chamar de faces, tudo bem? As arestas é aqui, ó. Isso daqui, ó. Mas, professora, como assim? Fica mais fácil você entender o vértice primeiro. Você vem aqui, pega o vértice dela, 1, 2 aqui. E aí, se você ligar um vértice ao outro, você vai achar a aresta, certo? Então, o que é a aresta? É a ligação de dois vértices, tudo bem? Então, isso é aresta. Vou explicar melhor para vocês nos próximos slides, tá? Então, vamos praticar. 1. Registre a quantidade de lados e vértices de acordo com o exemplo. Então, aqui no quadrado, quantos lados? 1, 2, 3, 4. Quantos vértices? Olha as pontinhas. 1, 2, 3, 4. O mesmo número de lados, o mesmo número de vértices. Tudo bem? Vamos para o triângulo. Lado, conta comigo. 1, 2, 3. Coloca aí 3. Vértices, conta comigo. 1, 2, 3. Coloca aí. Mesmo número de lados, o mesmo número de vértices do triângulo. Tudo bem? Vamos para o retângulo. Conta comigo o número de lados. 1, 2, 3, 4. Coloca aí. Número de vértices. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Então, no retângulo, o mesmo número de lados, o mesmo número de vértices, beleza? No pentágono, que é uma figura geométrica com 5 lados, né? Vamos ver se tem 5 lados mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados. Número de vértices. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Deu para entender, pessoal? Muito bem. E aí, olha, vocês viram que nas figuras geométricas planas, aqui se tratando do polígono, o mesmo número de lados e o mesmo número de vértices quando se trata da mesma figura, tá bom? Olha o retângulo, 4 lados, 4 vértices. Pentágono, 5 lados, 5 vértices, certo? E aí pergunta, quais figuras geométricas planas têm o mesmo número de lados e de vértices? São os polígonos, né? Porque nas figuras planas não tem o círculo não vai entrar aqui. Então, eu estou falando dos polígonos, né? Que tem os lados fechados aí com segmentos de retas, que são esses que nós trabalhamos. Então, vamos colocar assim, todos os polígonos possuem o mesmo número de vértices e de lado. Tudo bem? Agora vamos falar sobre a figura geométrica espacial. Lembra que eu disse para vocês que nós não iríamos mais chamar de lado e sim de face? Então, olha, face de trás, face da frente, face da direita, face da esquerda, a face de cima, a face de baixo. Tudo bem? As pontinhas vão continuar sendo os vértices, olha só, continuar sendo os vértices. E o encontro dos vértices, olha aqui, vai gerar a minha aresta. Tudo bem? Deu para entender? Beleza, então vamos para a questão 3. Registre o número de arestas, que é a ligação dos vértices, faces, que são os lados, e vértices, que são as pontas das figuras geométricas espaciais. Então, aqui eu tenho essa pirâmide de base quadrada, que a aresta, olha só, são essas quininhas assim que a gente diz, né? Olha, o encontro dos vértices. Então, conta comigo. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, por isso, 8 arestas, certo? E a face? Vamos ver face agora. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito difícil de entender. Vamos ver a face. Face é o seguinte, não são os lados? Então, olha, ela não tem uma base quadrada? Então, aqui, olha, no subiu, olha, o lado de trás, o lado da frente
o lado da direita, o lado da esquerda. Então, o lado de trás, o lado da frente, tá? Então, o lado de trás da frente, 2. De um lado do outro, 4. E o de baixo, 5. Então, 5 lados, 5 faces, certo? E agora nós vamos para os vértices. Então, olha os vértices, olha as pontinhas. 1, 2, 3, 4 e o lá de cima, 5. Deu para vocês entenderem? Beleza, então vamos responder aqui referente ao cubo. Arestas, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas. Quantas faces? Aí são os lados. Lado de trás e lado da frente, 2. Lado da direita, lado da esquerda, 4. Lado de cima, lado de baixo, 6. Então, 6 faces, certo? Vértices. Olha aqui, gente. Eu tenho uma aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 vértices. Tudo bem? E aqui, paralelepípedo ou bloco retangular. Então, vamos lá. Arestas, lembra que eu falei? São os encontros dos vértices. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 arestas. Faces. O lado de trás e o lado da frente, 2. Lado da direita, lado da esquerda, 4. Lado de cima, lado de baixo, 6. 6 faces. Vértices. Em cima eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Tudo bem? Deu para vocês entenderem até aqui? Muito bom! Vamos agora para a questão 4, que vocês irão fazer o seguinte. Recorte, monte os sólidos geométricos que estão em anexo no final desse livro. Páginas 189 e 191. Então, são duas páginas. Quando você chegar lá na página 189, você vai se deparar com essa figura aqui, que é o cubo. Você vai recortar, olha só, recortando assim, presta atenção, ó, bem direitinho, tá bom? Todas essas entradinhas assim. Essa parte aqui é a partezinha que você vai ficar dobrando para poder colocar por dentro colando, tá bom? Deu para entender? Então, tenta montar e pede ajuda do seu pai ou da sua mãe na sua casa. E aí, você vai montar, olha ele aqui, ó. Quando você virar tudo, vai formar isso daqui, ó. Isso, tá vendo? Você vai pegar planificado e depois de você montar, virar todas as pontinhas e colar, vai ficar isso daqui, beleza? E aí, prontinho, ele vai ficar aqui. Assim, tudo bem? Ótimo! Na página 191, por que eu coloquei a página grande? Porque está escrito aí na apostila de vocês, olha, a numeração errada aqui embaixo, tá? Então, na página 191, nós temos aí o bloco retangular. E ele, você vai fazer da mesma forma que você fez o cubo. Vai fazer todos os recortes, essas partezinhas assim, ó, pequenininhas, elas serão dobradas e ficarão por dentro da figura para colagem, tá? E aí, você vai recortar, montar bonitinha e ela vai ficar assim, certo? Deu para vocês entenderem a aulinha de hoje? Espero que sim e até a nossa próxima aula. Tchau!